Você sabe o que fazer, então por que você continua repetindo os mesmos erros? Você já percebeu que existem coisas que você sabe, mas mesmo assim você continua fazendo? Você sabe que relacionamento te faz mal, você sabe que você deveria colocar limite, você sabe que precisa dizer que não, você sabe que merece mais, mas quando chega a hora, você faz exatamente o contrário. Isso faz nascer uma pergunta muito cruel. Se eu sei o que eu preciso fazer, por que eu continuo repetindo os mesmos erros? A vida adulta ela faz perguntas que só a infância consegue responder. Eu sou Grazi Leite, neuropsicanalista, autora do livro Termina em Mim e criadora do podcast Um Pé na Infância. Aqui eu decifro comportamentos adultos através da infância, porque entender a sua história não é viver preso ao passado, é recuperar a liberdade de construir um futuro diferente. Existe uma ideia muito comum de que quando entendemos um problema, automaticamente conseguimos mudá-lo. Mas a verdade é que o cérebro não funciona assim. Saber não é a mesma coisa de conseguir. Se fosse, ninguém fumaria, porque sabe que faz mal. Ninguém permaneceria em um relacionamento abusivo sabendo que merece mais. Ninguém procrastinaria sabendo que tem consequência. Ninguém repetiria os mesmos ciclos, mas nós repetimos. E por quê? Porque existem duas partes diferentes dentro de nós. Existe a parte consciente, aquela que entende, aquela que aprende, aquela que lê, que assiste vídeos como este. E existe a parte emocional, aquela que foi construída pelas experiências que vivemos. E muitas vezes essas partes, elas entram em conflito. A sua mente diz, vai embora, mas sua história diz, fica. A sua razão diz, coloca limites, mas sua infância diz, se você desagradar, você pode perder o seu amor. Percebe? O problema não é a falta de inteligência, também não é a falta de força de vontade. É que o conhecimento ele chega primeiro que a consciência, mas os comportamentos automáticos eles foram aprendidos muito antes. Eles continuam tentando proteger você, mesmo quando eles já não fazem mais sentido. Imagina uma menina que cresceu aprendendo que precisava agradar para evitar conflitos. Ela virou uma adulta. Hoje ela sabe que precisa dizer que não. Ela sabe que precisa colocar limites. Ela concorda com tudo isso. Mas quando alguém se decepciona com ela, o corpo reage antes da razão. Ela sente culpa, ansiedade, medo. Ela volta a agradar. Não porque ela esqueceu o que ela aprendeu, mas porque o cérebro ativou um mecanismo antigo de sobrevivência. É exatamente aqui que muitas mulheres começam a se achar fracas, preguiçosas, sem coragem, sem amor próprio, quando na verdade elas estão lutando contra respostas emocionais que foram construídas durante anos. É por isso que eu sempre gosto de dizer que todo comportamento fez sentido em algum momento da sua história. Talvez hoje ele esteja machucando você, mas um dia ele ajudou você a sobreviver. A criança que agradava para evitar a rejeição estava tentando proteger aquele vínculo. Aquela adolescente que aceitava migalhas estava tentando não perder quem amava. A mulher que hoje não consegue ir embora, muitas vezes ela está repetindo a mesma estratégia. Só que agora ela não te protege mais, ela te aprisiona. E talvez você esteja pensando assim, nossa, então eu nunca vou conseguir mudar. Vai, mas não apenas porque você entendeu. Você muda quando começa a construir novas experiências emocionais. Quando o seu cérebro aprende que dizer não significa perder amor. Quando colocar limite não significa abandono. E ser quem você é não coloca seus vínculos em risco. A transformação acontece quando consciência e experiência começam a caminhar juntas. Por isso, da próxima vez que você perceber que repetiu um comportamento que prometeu que nunca mais ia repetir, em vez de se perguntar, por que eu sou assim? Experimente se perguntar, quando foi que eu aprendi que precisava agir dessa forma para me sentir segura? Essa pergunta ela vai mudar tudo, porque ela tira você do lugar da culpa e leva você para o lugar da compreensão. E é da compreensão que nasce a verdadeira transformação. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Qual comportamento você sabe que precisa mudar, mas ainda encontra dificuldade para transformar? Eu leio todos os comentários e eu quero aproveitar para te fazer um convite. Se você deseja compreender porque temos tantos comportamentos adultos que começam muito antes da vida adulta, ouça o podcast Um Pé na Infância. O primeiro episódio já está disponível no Spotify, o link está aqui na descrição. Um beijo para você. Lembre-se, a infância explica, mas a consciência decide. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.